Que bom podermos estar juntos para podermos ouvir, podermos meditar, podermos receber uma palavra que vem com certeza fazer toda a diferença na nossa vida, no nosso dia, nesse tempo que se chama hoje. E hoje eu quero conversar com você também sobre ser escolhido por Deus. Sim, escolhidos por Deus, não por um homem, não por uma pessoa simplesmente de fama, uma pessoa que tem algum poder nessa terra, mas ser escolhido por Deus. Eu quero ler em Romanos capítulo 8, versículo 33, que diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Vou repetir esse versículo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando Deus declara que um pecador ele é justificado à sua vista, em outras palavras, o próprio Deus falando como ele vê, ele atribui a própria justiça de Cristo a essa pessoa. E essa pessoa nunca mais será colocada num segundo julgamento. Então, quantas pessoas elas não se acham dignas de serem perdoadas, dignas de poder viver a vida que Cristo conquistou para elas na cruz, porque elas carregam um sentimento de condenação. Condenação pelos seus atos, condenação pelos seus feitos, condenação por aquilo que ela viveu até então, ou até condenação que outras pessoas apontam para ela, outras pessoas acusam ela. E o apóstolo Paulo diz: quem intentará? Quem quer dizer? Qual é a pessoa? Qual é o ser? Quem é o inferno? O próprio Satanás? Quem intentará alguma acusação contra quem? Um escolhido por Deus. Um escolhido por Deus. E ele fala que assim, né, é Deus quem os justifica. Quando a pessoa ela tem um encontro com Cristo Jesus, quando a pessoa ela teve um encontro com o Salvador, o Senhor, aquele que veio para nos substituir, aquele que veio para pagar a dívida que nós tínhamos, sim, porque todo ser humano tinha uma dívida em relação a Deus, uma dívida por causa dos seus pecados, uma dívida pela vida que ele herdou desde Adão, a natureza pecaminosa. Então, ele herdou uma dívida. Lógico, você pensar, pastor, eu não acho justo herdar uma dívida se a gente estava lá. Sim, por isso mesmo, como não foi justo no sentido de você herdar uma dívida, porque você não tinha, entre aspas, culpa alguma, também você não fez nada para ser justificado, porque Cristo fez tudo por você. Então ali, em outras palavras, ele resolveu o problema dessa injustiça que você imaginava e que muitos creem que foi uma forma injusta. Por que eu me tornei pecador? Por causa de um pecado que eu não cometi, que foi Adão que cometeu. Por isso Deus veio resolver a questão entregando Jesus Cristo para ele morrer no seu lugar, ser o seu substituto e te justificar, sem você ter feito nada. Em outras palavras, você não fez nada para se tornar um pecador, mas também não fez nada para ser justificado. Então veja como nosso Pai, como Deus, ele é maravilhoso. Como ele é maravilhoso. Por isso que Paulo diz aqui: quem intentará? Quem pode intentar? Quem pode se levantar contra um escolhido, uma escolhida de Deus? Pois é Deus quem justifica. Deus justificou e decidiu por nós e acabou-se. Não tem que questionar com Deus, não temos que questionar, temos que aceitar. Então, né, existe um conceito jurídico, né, você talvez já ouviu falar sobre isso, que uma vez que uma pessoa ele é acusada de um crime, ele foi julgado, ele foi inocentado, ele nunca mais pode ser levado ao tribunal por aquele mesmo crime, por aquilo que ele tinha cometido no seu passado, mesmo que a sua culpa venha a ser provada posteriormente. Então, quando Deus justifica o perdido, Deus ignora o fato da nossa culpa inegável. E por meio da sua maravilhosa graça, Ele nos declara livres de todas as acusações. Saiba, meu amado, minha amada, ninguém é julgado, né, duas vezes ou mais pelo mesmo crime. Então, se nós tínhamos um crime que na verdade nós herdamos por causa da natureza de Adão, esse crime foi julgado em Cristo Jesus.
Então, o que eu preciso receber é receber essa sentença. Qual sentença? De livre, de liberto, de transformado, uma sentença que verdadeiramente ela fará toda a diferença em todo o tempo que se chama hoje. Enquanto tempo nós estivermos nessa terra, o que eu preciso entender é isso. Eu fui inocentado, eu fui perdoado, eu estou livre, eu não preciso me preocupar em ter que pagar algo que já foi pago no meu lugar. Por isso, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fez essa obra no nosso lugar. Não havia uma pessoa nessa terra, não havia uma pessoa que poderia fazer o que somente Jesus pôde fazer. Então veja, né, quantas pessoas vivem hoje depressivas, vivem pessoas que estão afundadas aí na depressão, na tristeza, na angústia, na dor da sua alma, pensando em suicídio, pensando em desistir de viver. Por quê? Porque se sentem condenadas, se sentem impossibilitadas, se sentem culpadas de coisas que talvez cometeu até. Sim, pode ser que cometeu uma falha, teve um deslize, cometeu algo que gerou um prejuízo na sua vida, mas ok, né? Tem como voltar atrás? Eu creio que talvez o prejuízo já foi feito, já a situação já se agravou, mas o que eu creio é que para Deus não existe uma causa perdida, para Deus não existe algo que não possa ser resolvido. Se eu creio que Deus pode resolver essa situação, eu preciso descansar nele. Então, preciso o quê? Né? De repente, pai, eu falhei nessa área, falhei naquela área, enfim, mas eu sei que Jesus já pagou por essa falha lá na cruz. Então, você receber essa obra de Cristo na sua vida, e você vai viver a vida abundante, uma vida de graça, uma vida que satisfaz. Não permita que o acusador fique pesando, né, querendo prejudicar a sua caminhada. Saiba que se você está vivendo num cenário de condenação ainda, é um cenário que as trevas estão querendo se impor sobre a sua vida. E Jesus já fez tudo, Ele já fez lá na cruz, Ele já fez o quê? Ele manifestou lá na cruz toda uma obra focada para mim e para você, toda uma obra de cura, toda uma obra de libertação, toda uma obra onde que Ele coloca um fim, um ponto final na condenação que existia sobre nós, um ponto final na culpa, uma culpa que tantas pessoas carregam sobre a vida delas que não tem necessidade de carregar, porque Jesus Ele levou, Ele carregou sobre si. Ele carregou para que nós não precisamos mais carregar, porque Ele sabia que se nós intentarmos carregar, a gente não consegue, a gente tenta num dia, desiste no outro, e assim vai, e a vida vai passando, e de repente, mas que sentido que tem a vida? Perde o sentido, perde o valor, perde o sabor à vida, e o que Cristo veio para nos dar sabor à vida, em outras palavras, fazermos verdadeiramente aproveitar o melhor dessa vida. Então, quero deixar essa mensagem para você nesse dia, e sabendo, né, que você, se é um escolhido por Deus, uma escolhida por Deus, saiba que por mais que alguém queira levantar-se contra você, mas é Deus quem te justifica. Ele te justificou, Ele te tornou um homem, uma mulher justificado. Não existe mais condenação. Amém? Pai, eu quero te louvar pela vida do meu amado, da minha amada que me ouve nesse dia, e quero que essa palavra também possa cair no seu coração de uma forma tal que, se houver alguma acusação, se ainda alguém estiver acusando, papai, gerando uma culpa, gerando condenação, gerando tristeza, angústia, Pai, eu desfaço toda essa obra das trevas agora em nome de Jesus Cristo e declaro: esse meu amado, essa minha amada é um homem, uma mulher livre, liberto, porque o Senhor decidiu por ele, o Senhor decidiu por ela, o Senhor fez tudo em prol dessa vida, para que ele possa viver uma vida abundante, uma vida de graça, uma vida de alegria, uma vida de satisfação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim eu declaro sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse casal, sobre esse filho, essa filha, enfim, Pai, eu declaro, Pai, essa vida, essa palavra sendo manifesta dia após dia, em todo o tempo que se chama hoje, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida, obrigado pela sua atenção. Compartilhe essa mensagem, deixe o seu like e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.